A publicação Vai Encarar, a nação quase invisível de pessoas com deficiência, é um guia de relacionamento entre pessoas com e sem necessidades especiais. Sua criação e criadora, Cláudia Matarazzo, você conhece melhor na entrevista que segue. Jornalista, especializada em etiqueta e comportamento, chefe do cerimonial do governo do estado de São Paulo, responsável pelas visitas do ex-presidente americano George W. Bush e do Papa Bento XVI à capital paulista. Dentre 11 publicações, Cláudia Matarazzo acaba de lançar o livro Vai Encarar? A nação quase invisível de pessoas com deficiência, onde propõe maneiras para facilitar o convívio de cegos, surdos e outros deficientes. 11 livros depois, eu acabei mudando de assunto, porque foram 11 livros sobre comportamento, moda, casamento, etiqueta empresarial, enfim. E aí, finalmente, entrei num assunto diferente, que é esse universo das pessoas com deficiência que Vai Encarar. E como surgiu, na verdade, a ideia? De quem surgiu essa ideia desse livro? Olha, foi uma conversa com a Mara Gabrilli, que é minha amiga, e nós estávamos num evento. Ela é tetraplégica e falou, puxa, você escreve tanto sobre comportamento, você tinha que escrever sobre como as pessoas tinham que se comportar com pessoas com deficiência, porque ninguém sabe. E aí, com isso, as pessoas não fazem nada e se afastam, e isso é muito ruim. Quando eu comecei a pesquisa, eu percebi que não era uma questão de como se comportar, mas como enxergar. Porque aí, quando você se depara com um universo de 30 milhões em números atuais de pessoas com deficiência, tem alguma coisa errada. Se a gente não enxerga esses 30 milhões, é porque ou elas não aparecem por uma falha na maneira como o país está acolhendo, né, e lidando com essas pessoas, e também cultural a falha da gente não enxergar 30 milhões de pessoas. Tá? Na verdade, é um guia para elas saberem lidar, inclusive, com essas pessoas, né? Por exemplo, eu vou atravessar um cego, ele está parado ali no farol, ele está precisando atravessar. A pessoa decide que ele precisa atravessar e nem pergunta. Esse é um clássico. Todos os cegos que eu entrevistei reclamaram comigo, falaram, o fato da gente estar parado na rua não quer dizer que a gente queira atravessar. A gente pode estar dando um tempo, pode estar fumando na esquina, pode estar pensando na vida. Cego não precisa estar sempre em movimento. Então as pessoas tendem a achar que tem que arrastar essa pessoa para algum lugar. Não Acho que isso acontece com cadeirante também. Coitado, né? Tá precisando de ajuda e vai lá e leva a cadeira, Não, aliás, tocar na cadeira é uma coisa meio complicada, né? Porque é uma extensão do corpo dessa pessoa. Então você não tem que ficar pendurando bolsa, se encostando. Tem gente que pendura a bolsa. Pois é um horror, né? Se encostando, usando de guarda-volumes. Eu acho que tem esse aspecto do como se comportar, sem dúvida, é legal, tal, mas é um aspecto até menor. Porque é um detalhe. Eu acho que mais importante que isso é a gente perceber como fazer uma inclusão de fato dessas pessoas. Não é uma crítica social, mas eu acho que é uma reportagem, é um livro-reportagem. Tem 8 perfis de pessoas com 8 deficiências diferentes, né? Até para aproximar o leitor, para o leitor perceber que as pessoas com deficiência, elas namoram, elas casam, elas têm filhos, criam filhos. E, coincidentemente, esses 8 que são de diferentes idades, tal, então todos ou estão namorando, ou já casou, ou já criaram os filhos, e trabalham, e estão viajando. Então é gente que está muito bem resolvida, apenas tem uma limitação. Assuntos como educação inclusiva, desenho universal, malha urbana, moda adaptada e sexualidade também permeiam as histórias. E a Mara chegou a fazer uma consultoria. A Mara acabou fazendo a consultoria, porque primeiro era amiga, era mais fácil, depois ela vive isso por conta de ser tetraplégica e vive duplamente por conta de ter sido a primeira secretária da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida em São Paulo. E agora vereadora, então está lidando com isso o tempo todo. Então ela é super gabaritada para fazer essa consultoria, não podia ser outra pessoa. E eu sei que tem uma versão em audiobook para pessoas com deficiência visual. Que eu até brinco que é uma overdose de Cláudia, porque eu não resisti e eu gravei, eu pessoalmente. Que maravilha. Porque, afinal, já estava escrevendo, não custa gravar, né? Então, a versão em audiobook é um xodó meu. E as suas palestras agora vão ser adaptadas? Agora tem palestra de inclusão também. Tem bom, eu estou fazendo a palestra de etiqueta empresarial, é muito interessante. Eu já fiz uma para o programa de inclusão da FEBRABAN, que é um programa de capacitação para pessoas com deficiência, que eram 500 alunos com todos os tipos de deficiência.
e tinha assim uma boa parte, mais de 100 com deficientes visuais, quase 100 surdos ou deficientes auditivos, e o resto eram outras deficiências, e todos muito ligados na questão da etiqueta empresarial, porque eles estavam entrando no mercado de trabalho. E foi muito legal.